Então, galerinha, né? Porque a mulher falou aquelas coisas pra mim que eu tinha que vir trabalhar na segunda-feira, que tinha que pagar água, tinha que pagar luz, tinha que pagar aluguel, tinha que fazer a compra do mercado. Eu não penso que ela falou isso, que ela me intimidou não, gente. Só vim trabalhar mesmo. Só vim trabalhar mesmo porque eu quis. Só vim trabalhar mesmo porque eu quis. Oxi. Mas pensa que manda em mim. Cada coisa mesmo. Pensa que manda em mim, gente. Pensou uma coisa dessa? Mandar mesmo. Guarda minha bolsa aqui, ó. A bolsa da água e a comida. Não pensa que manda em mim, gente. Não vai dar nada. Só vim trabalhar meu campo que isso. Aí. Ok. Não dá nada, rapaz. Vou trabalhar.